Beleza. Acho que já dá para ir começando e eu vou fazendo a introdução. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à edição de número 84 do nosso Meetup de Data Science e Machine Learning do Nubank. Hoje a gente trouxe um tema que é super importante para a ciência de dados e para a estatística. É algo que é essencial para o portfólio de ferramentas de uma pessoa cientista de dados, que é dominar testes de hipótese. Para isso, a gente tem uma presença muito especial, que é a da Fernanda. Ela já vai se apresentar. E se você está aqui pela primeira vez, o nosso Meetup é um evento que a gente realiza mensalmente. Há mais de 8 anos, a gente tenta trazer conteúdo de carreira, conteúdo técnico, conteúdo prático de ciência de dados para a comunidade mesmo. Então, desde iniciantes até pessoas mais avançadas. Lembrando que esse evento vai ficar gravado e ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube Building Nu. Se você já estiver assistindo a gravação, não se esqueça de se inscrever para acompanhar as novas edições do nosso Meetup. Eu vou compartilhar aqui no chat também o link para o canal, caso você também queira dar uma olhada depois. Também lembrando que a gente tem a ferramenta de Q&A aqui no Zoom, então durante a palestra da Fernanda, fiquem totalmente à vontade para mandar suas perguntas. Aqui tem a ferramenta do Q&A, uma ferramenta que vocês podem fazer a pergunta e as outras pessoas podem votar. E depois, ao final da palestra, eu vou pegar as perguntas mais votadas e vou perguntar para a Fernanda. Então, se tiver alguma lá, manda logo, porque aí todo mundo consegue ver e votar. E antes de começar o evento, também gostaria de fazer uma autodescrição, que é uma forma da gente tornar nossos eventos mais inclusivos para as pessoas que têm algum grau de deficiência visual. Então, meu nome é Vitor, eu sou cientista de dados aqui no Nubank. Eu sou um homem branco, eu estou visível do busto para cima, eu estou utilizando uma camiseta preta com o logotipo do Nubank. Eu tenho a cabeça raspada, uma barba curta, eu utilizo óculos e ao meu fundo eu tenho um fundo roxo, onde você consegue ler Building Nu. Maravilha, então, pessoal. Acho que do meu lado era isso. Fernanda, se quiser se apresentar, estou super animado para ver a palestra e também para aprender bastante com você. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, Vitor. Obrigada pelo convite, né, por estar aqui nesse meetup falando sobre estatística e testes de hipóteses, que é um tema que eu amo, e eu espero que todo mundo goste e aprenda um pouquinho mais sobre estatística comigo também. Então, eu sou a professora Fernanda Maciel, meu nome é Fernanda, podem me chamar de Fernanda, e me descrevendo, eu sou branca, eu tenho um cabelo comprido loiro e eu estou usando uma blusa azul, que é a minha cor preferida. E atrás de mim tem um fundo que é bem famosinho, que é uma estante no meu home office com vários livros e objetos e flores e plantas que eu gosto bastante. Então, eu vou começar a compartilhar. Boa noite, todo mundo. Ó, podem interagir, mandar suas perguntas e falar comigo aí no chat, viu? Eu vou começar compartilhando o meu slide. Quem já me conhece, aliás, eu quero saber quem já me conhece, quem já me acompanha, se vocês quiserem colocar no chat, ou quem está me vendo pela primeira vez. Nunca ouvi falar, mas caiu aqui de gaiato e vai ver o que acontece hoje. Não sei se tem algum certo delay, mas coloquem aí. Deixa eu ver. Vocês vão botando aí, eu já estou vendo aqui que a Letícia me conhece. E aí eu vou começar, então. O assunto de hoje é como escolher um teste de hipóteses. Deixa eu ver o chat rapidinho, gente. Eu não aguento, eu não consigo. Deixa eu ver. A Letícia já conhece, a Daniela a primeira vez. O André conhece do Statisticast. Statisticast é meu podcast de estatística e dados, gente. Amei. O Marcos conhece, o Fernando primeira vez. Fernando, prazer. Caio, conheço seu aluno, Caio. Claro que eu lembro de você, turma 3 ou 4, né? Uma das primeiras. O Vitor me acompanha, Luan. O pessoal ama o podcast. Ai, gente, que bom saber. Renato, primeira vez. Prazer. Dicas no Instagram. Ai, gente, já deu um aquecimentozinho assim no coração, né? Quem não me conhece, espero que goste do conteúdo. E quem já me conhece, oi de novo. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui um pouquinho. Eu tenho esse slide que é um mini CV, né? Então, só para falar um pouquinho do meu background, por que eu estou aqui falando de estatística? Eu tenho um bacharelado em estatística, eu fiz pela UFRJ,
Foi uma faculdade bem difícil, a faculdade é completamente teórica, e eu gostei da aplicação da estatística quando eu fiz estágios, porque você não aprende a aplicação da estatística na universidade, infelizmente. Eu fiz estágios, adorei, gostei de estágios que eu fiz na área de marketing. Eu fiz 3 estágios, em tempos diferentes. 2 foram nas áreas de marketing, mas eu não sabia nada de marketing. Então, eu acabei fazendo um MBA com foco em marketing, né? Como você pode ver pelo meu sotaque e pelo meu bronze, eu sou do Rio de Janeiro, e eu gostei bastante. Mas eu tinha estudado estatística, sem saber nada de negócios. Estudei ali marketing, aprendi um pouco sobre negócios e tal, business, mas não tinha muita estatística. Eu descobri um programa, um mestrado em Marketing Analytics nos Estados Unidos. A Bentley é uma universidade bem pertinho de Boston, onde unia o que até então eram as minhas 2 paixões, a estatística e o marketing. E aí eu tenho toda uma história de como que eu vim para os Estados Unidos, os perrengues, como que eu tive que pagar, porque mestrado aqui não existe de graça, muito menos com bolsa. Então tem toda uma história aí de como que eu me virei, mas consegui concluir esse mestrado que eu amei, amei. Eu tive experiência profissional aqui, eu trabalhei em 2 empresas de consultoria e pesquisas de mercado, mas eu acabei voltando para a mesma universidade para fazer um doutorado. Eu resolvi que eu queria seguir a carreira acadêmica e ser professora. Eu concluí esse doutorado em 2020, bem na pandemia, e hoje eu sou professora na California State University, em Sacramento, que é a capital da Califórnia, então é da onde eu falo hoje. Estou aqui na Califórnia, são 3h12 da tarde. E aí, para vocês, são 7h12, né? E, então, essa sou eu. Eu também falo que, além de ser professora na universidade, eu sou professora nas redes sociais. Afinal, em 2020, quando eu cheguei aqui, eu também criei um YouTube, onde eu comecei a compartilhar aulas, eu criei um Instagram, e eu comecei a ir expandindo, e o pessoal começou a elogiar e gostar do conteúdo, só nos anima a fazer mais. Então, estou aí 3 anos de estrada como professora influencer. É brincadeira, tá, gente? Então, eu queria falar hoje, a nossa aula vai ser sobre testes de hipóteses. Antes mesmo de falar sobre os testes de hipóteses, eu queria explicar por que a gente faz um teste de hipóteses. E também eu queria deixar uma coisa clara: essa não é uma aula totalmente teórica, né? Como eu contei um pouquinho da minha história, como eu fiz uma faculdade muito teórica, eu não gosto de uma coisa assim muito focada na teoria. Sim, teoria é importante, é a base de tudo, né? As fórmulas, mas eu acho que entender o conceito por trás e quando usar o que, mais importante. Ainda por cima, nos dias de hoje, que antigamente, até o ano passado, tudo a gente podia procurar no Google, a partir desse ano, tudo, o ChatGPT e as outras ferramentas de inteligência artificial podem nos ajudar em relação a isso. Então, eu quero fazer um teste de hipóteses, eu já sei o teste que eu vou fazer, eu já entendo o conceito, mas eu quero saber a fórmula, eu quero saber como fazer. Como fazer e a fórmula é o mais fácil de encontrar. O que é mais difícil é você saber do que você precisa, o que você tem que aplicar ali. Né? Então, é essa que é a aulinha de hoje. Não vai ser super complexa com fórmulas, mas eu vou te dar um entendimento do que usar quando você tiver cada tipo de problema, com exemplos diferenciados. Primeiro, o que é um teste de hipóteses? Vamos lá, né, na definição. É um procedimento estatístico que permite verificar se uma afirmação, uma hipótese que você tenha sobre uma população é plausível com base em uma amostra de dados observados. Então, né, esse é o português, muito bonito, rebuscado, não é tão rebuscado não, mas o que significa? Você tem uma amostra, né, ou algumas amostras, e você quer verificar ali uma comparação, uma relação, você quer fazer uma análise, uma verificação na sua amostra, já que você tem uma amostra e você não tem a população inteira. E o teste de hipóteses, ou testes de hipóteses, que são vários, eles são usados nas mais diversas áreas. Então, tem aí a área da saúde, economia, psicologia, marketing e outras, onde você quer verificar a validade das afirmações e tomar decisões com base nos dados coletados ou nos dados observados. Como eu falei, existem vários testes de hipóteses. A escolha do teste adequado depende do tipo de dados que você tem e da hipótese que você quer testar. Algumas das mais comuns são, agora eu estou falando só as mais comuns, mas ainda tem várias outras. Você, por exemplo, quer testar
médias, né? Você quer saber a média de um grupo, comparar com a média de um outro grupo? Os mais comuns, teste Z, T e ANOVA. Se você quiser comparar variações entre grupos, tem testes F, Bartlett e o Levine. Você tem variáveis categóricas. Se você tiver uma categoria, você não tem como tirar uma média. Então, você faz um teste Q-quadrado, é o mais comum para variáveis categóricas. Você também tem esses testes, como o Gorov-Smirnov e o Anderson-Darling, para testar distribuições. E também, se você não poder utilizar as médias por causa dos seus dados, você precisa usar a mediana, aí também já é um outro conceito da estatística, mas não é sempre que a gente pode usar médias, né? Um breve parênteses aqui, porque eu não me aguento, eu tenho que falar. Mas se os seus dados eles forem muito assimétricos, né? Se eles forem muito concentrados, ou nos números mais baixos, ou entre os números mais altos, os seus dados são assimétricos, e a média ela não ela não representa a centralidade dos seus dados de uma forma correta. Nesse caso, você usa a mediana. Então, às vezes, você tem que usar a mediana. Então, alguns testes como o Wilcoxon e o Kruskal-Wallis. Mas, se você tiver dados que eles são distribuídos de uma forma que a maioria deles estão ali ao redor da média, né, que a gente tem a famosa curvinha normal, quem é que já ouviu falar na curva normal, né, que é assim? O que ela significa? A maioria dos dados estão concentrados no meio, e quanto mais você se afasta do meio, menos dados você tem. Por isso que você pode usar alguns testes quando a sua distribuição for normal, porque você está estimando uma média, você precisa que os seus dados estejam mais ou menos ali próximos à média. Esse nem era a ver com o assunto, estou fechando parênteses, mas só para elucidar aí, caso alguém esteja perdido quando usar a média e a mediana, já fica aí a aula dentro da aula. Então, agora a gente vai falar sobre comparação de médias, a gente vai focar nisso hoje. Agora, eu queria também explicar. Por que a gente precisa fazer um teste estatístico para comparar médias? Por que usa teste de hipóteses? Por que faz isso? Por exemplo, eu quero saber se tem uma diferença entre os preços médios de uma loja no bairro A e uma loja no bairro B. Vamos supor, são duas lojas da mesma rede, mas uma loja é num bairro mais caro e outra num bairro mais popular. E eu tenho uma impressão, pelas vezes que eu entrei na loja, tal, que as roupas no bairro, da loja no bairro A, no bairro mais caro, as roupas são mais caras. Mas será que são mesmo? Por que eu tenho que. Eu quero identificar isso. Mas por que eu preciso fazer um teste de hipóteses para comparar essas duas médias? Eu não posso simplesmente pegar a média de um e comparar com a média de outro? Por exemplo, nessa loja, a média de preços é, sei lá, entre as peças, R$ 200. Na outra loja, a média é 180. 200 é maior que 180. Logo, é mais caro. Não podemos fazer isso. A gente tem que fazer um teste de hipóteses. Por quê? Agora eu vou te dar a resposta com esse exemplo aqui. Esse aqui é só um exemplo fictício, não tem a ver com a loja anterior. Mas considere as seguintes médias. Eu tenho 4 categorias, A, B, C e D. Cada uma tem uma média. Se eu fosse olhar diretamente, né, ou até o que eu costumo falar matematicamente, eu posso dizer, a categoria A tem média 10, é maior do que a categoria B, que tem média 4, é maior do que a categoria C, que tem média 0, é maior do que a categoria D, que tem menos 2. Matematicamente é lindo. Mas, estatisticamente, a gente não pode simplesmente olhar só a média. Então quer dizer que essas médias são diferentes, estatisticamente? E a resposta é, não sei. Só olhando as médias, a gente não tem como responder isso. Por quê? Porque a gente precisa saber a variação dentro de cada categoria. Por isso que na estatística é muito importante, quando a gente demonstra uma média, também falar sobre o desvio padrão, que é a medida de variação mais usada, eu diria. Deixa eu pensar. Não, é a mais usada, o desvio padrão. Porque a média sozinha, ela não diz muita coisa. E agora eu vou mostrar um dos gráficos que eu mais gosto das minhas aulas. Vamos supor esse gráfico aqui. Esse exemplo que eu acabei de mostrar, A, B, C e D, 10, 4, 0 e menos 2, está aqui nesse gráficozinho. Então, eu tenho do grupo A algumas observações. Lembra que isso aqui é um grupo, é uma categoria. Eu tenho algumas observações que faz a média 10.
No grupo B, eu tenho algumas observações que faz uma média 4. O tracinho é a média, você vê aqui nesse eixo Y. Aqui eu tenho uns pontinhos que fazem uma média 0. E aqui eu tenho uns pontinhos que fazem uma média menos 2, né? Acho que era menos 2? É, menos 2. Então, quando eu olho esses pontinhos, o que me parece? As médias elas estão bem diferentes umas das outras, né? Aqui tem até talvez uma interseção, uma dúvida, mas, por exemplo, esse 10 está muito diferente desse 4. Agora, e se minha variação fosse assim? Temos os mesmos 4 grupos e as mesmas 4 médias. A média 10, a média 4, a média 0 e a média menos 2. Só que o que acontece com as observações? Elas estão muito mais dispersas. Enquanto aqui estava variando entre 9 e 12, talvez, aqui entre, não sei, 2 e 7, era uma variação bem pequena. Aqui está variando entre aproximadamente menos 10 e 40. É uma variação muito grande. Ao ver essa variação muito grande, parece que essas médias são muito diferentes. Parece que tudo fica a mesma coisa. Então, justamente por isso que a gente tem que fazer um teste de hipóteses, porque a gente não está comparando somente duas médias, somente dois números. A gente tem que levar em consideração como que é a variância para aquele valor que a gente calculou, aquela média. Então, aqui, provavelmente, ao fazer um teste de hipóteses, né, um teste estatístico, a gente provavelmente iria encontrar que essas diferenças, essas médias, elas não são bem assim diferentes, não. Elas estão ali quase a mesma coisa, porque tem muita variação. Então, essa é a ideia de teste de hipóteses. Por que a gente tem que fazer? Porque ao fazer... Eu não estou apresentando continha aqui, né? Continha a gente acha no... Fórmula a gente acha num livro, a gente acha no Google, mas a formulazinha, ela leva em consideração o desvio padrão, e esse é o motivo. Ficou claro, pessoal? Quem já até... Para quem não sabia teste de hipótese, sabendo pela primeira vez, não faz diferença. Mas quem já tinha ouvido falar sobre teste de hipóteses e não conhecia esse gráfico ajudou? Coloca aí no chat que eu quero saber. Eu gosto de uma interação. E aí, deixa eu beber um golinho de água, que eu vou agora entrar no tópico de como escolher, então, o teste de hipóteses. Deixa eu ver se o pessoal está respondendo. Eu estou vendo que vocês gostaram. Letícia, então, a Letícia falou que gosta dos box plots. Esses, ele não é exatamente um box plot, né? Ou cada um. Eles só são os pontinhos. Claro, desses pontinhos a gente pode desenhar sim o box plot. Mas o box plot, ele vem daqui, né? Então, é só para deixar claro que esse não é necessariamente um box plot. E por que eu estou deixando isso claro, né? Visivelmente, a gente vê que não tem um box plot, mas porque no box plot, o tracinho do meio representa mediana. E aqui, a fins de uma melhor, sei lá, didática, eu acho, esse tracinho aqui, ele representa realmente a média, como eu mostrei no slide anterior, tá? Só para deixar essa parte clara. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui no chat, essa pergunta eu posso responder, mas eu vou deixar ela para responder depois, tá? Então, vamos ver aqui como escolher um teste de hipóteses em 3 passos. O primeiro passo você precisa identificar quais são os tipos de dados que você tem. Como assim os tipos de dados? Você tem que saber se os seus dados eles são qualitativos ou quantitativos. O que é isso? Quantitativo. Quantitativo você pensa em quantidade. Você tem uma variável como idade, preço, temperatura, tudo que é numérico. Então, essa variável você vai ter que estimar ou analisar de uma forma diferente do qualitativo. E o quantitativo, ele geralmente é usado, demonstrado ou resumido como uma média, né? Então, você pensa, média de preços, média de idade, média de temperatura, tudo isso faz sentido. Agora, o que é o qualitativo? Qualitativo, você pensa em categoria, você pensa em grupos. Por exemplo, bairro, qual é o meu sabor favorito, né? Às vezes, o pessoal aí de marketing, qual é o seu sabor preferido de sorvete? Ou até perguntas, sim, respostas sim, não. Bairro. Bairro você não tem como tirar uma média, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, os bairros ali, né? Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, não tem como tirar uma média. Tem a média da distância. Não, mas a distância já é outra coisa. Bairro é um nome.
você tem que representar esses bairros numa tabelinha de frequência, por exemplo. Sabor favorito. Ah, qual é o seu sabor favorito? O que você vai fazer? Você vai perguntar para as pessoas qual é o seu sabor favorito de sorvete. E aí você vai colocar, vai contar. Como, por exemplo, nessa tabela, que é mostrada como uma frequência, uma proporção ou percentual. Os três. Então, eu posso aqui, eu tenho essas 4 opções, sei lá, eu quero lançar um novo sabor, se bem que esses sabores não são novos, né? São bem tradicionais. Mas, sei lá, eu estou lançando aqui um sacolé caseiro, alguma coisa, e eu quero saber o que o pessoal gosta mais. Então, eu vou perguntar aqui para os meus possíveis clientes. Então, eu conto, 27 pessoas falaram chocolate, 11 pessoas falaram baunilha, 24 flocos e 18 coco. Entre essas 4 opções, claro, tem muito mais, né? Mas vamos aqui resumir, simplificar. E aí eu posso tirar a proporção, que é só pegar cada valor desses e dividir pelo total, né? O total não está calculado aqui, mas você pode somar. Ou o percentual, que é simplesmente a proporção multiplicada por 100 com o símbolozinho do percentual, né? Então, quando a gente tem categoria, é assim. É importante falar sobre isso, porque quando a gente tem sim e não, variáveis binárias, a gente também não pode tirar uma média, né? Porque tem gente que gosta de ver aí, quando a gente usa, por exemplo, para sexo, quando tem somente feminino e masculino, pensando somente nessa opção binária, tem algumas pessoas que tiram uma média. E não faz sentido. É o quê? Uma pessoa que é meio homem, meio mulher? Não faz muito sentido. Você tem que dizer percentual de homens, percentual de mulheres. E se você tiver ainda uma categoria não binário, aí é mais importante ainda, né? Você tem 3 categorias. Sim e não. Não existe tirar uma média se sua resposta for, sua variável, né? A sua pergunta for com a resposta sim e não. Agora, eu não coloquei aqui no slide, mas uma coisa importante para falar é que tem algumas variáveis qualitativas que são disfarçadas como quantitativas. O que isso representa? O que isso quer dizer? São números, mas não faz sentido tirar uma média. Geralmente, para verificar se é quantitativo mesmo, faz sentido tirar uma média, tá? Essa aí é a colinha, já pode anotar essa informação. Qual é um exemplo de um qualitativo que finge ser quantitativo? É um CPF. CPF não é uma combinação de um monte de número? Você pode olhar, é número quantitativo, vou tirar uma média. Mas não faz sentido. Se eu pegar o meu CPF e o seu e tirar uma média, não significa nada. O que significa? É só um número aleatório. Um outro exemplo é o CEP. O CEP, né, que é uma combinação também de alguns números, é um conjunto de números, mas é um conjunto de número que representa uma localização. Então, é qualitativa. Você não pode tirar uma média. Mesma coisa, se eu tirar a média do meu CPF com o seu, não significa que é um local no meio do caminho entre as nossas casas. Porque não representa isso. É número, mas é qualitativo. Então, fica ligado em relação a isso também, tá? Bem, então essa era a primeira coisa. Você tem que saber se a sua variável é quantitativa ou qualitativa. Por quê? Alguns testes de hipóteses você vai fazer quando a variável for quantitativa e alguns quando for qualitativa. Então, esse é o primeiro passo, distinguir. Segundo passo, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo no teste de hipóteses? Geralmente no teste de hipóteses, a gente quer comparar ou quer ver uma relação entre variáveis. O que seria uma comparação? Eu quero comparar uma média. Como assim comparar uma média? Com o quê? Com um valor hipotético. Eu posso... tem um exemplo, esqueci do exemplo. Eu quero saber, por exemplo, se o tempo de entrega da pizza é menos de 30 minutos em média. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou coletar informações sobre entregas de pizza, né? A minutagem da entrega de pizza, vou tirar uma média e eu quero saber se é uma média só que eu tenho da variável entrega da pizza. E eu vou comparar com um valor prometido na propaganda. É um valor que existe. Esse valor de 30, a propaganda fala, né? A gente entrega em menos de 30 minutos. Então, eu quero saber, mas entrega mesmo? Então, a gente pode fazer um teste de hipóteses. E comparando média, a gente usa média o quê? Quantitativo. Entrega de pizza é quantitativo. A pizza demorou 15 minutos, a pizza demorou 35 minutos, a pizza demorou 18 minutos. Quantitativo. Eu posso também querer comparar 2 médias. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, existe uma diferença de preços médios
entre as roupas da loja do bairro A e da loja do bairro B, eu tenho duas médias para eu posso coletar, né? São as roupas da loja A, as roupas da loja B. Tiro duas médias e comparo. Num teste de hipóteses, porque eu não posso comparar matematicamente, já falei por quê. E eu posso também querer comparar 3 ou mais médias. Como, por exemplo, eu quero saber se existe uma diferença entre salários dos cargos analista de dados, cientista de dados, engenheiros de dados em uma empresa. Então, não é simplesmente pegar a média dos analistas, a média dos cientistas, a média dos engenheiros e falar, olha, o cientista é esse valor que é mais do que o analista. Aí eu não posso dizer, porque qual é a variância? Qual é a variação? Já expliquei. Qual é a variação? A gente precisa entender, realmente usar o teste de hipóteses que leve em consideração a variação para ver, porque de repente o cientista de dados tem um valor mais alto que um analista e que um engenheiro, mas a variação é tão grande que fica parecendo aquele segundo gráfico que eu mostrei, que estatisticamente a média é parecida. Não sei, estou aqui só jogando ideia no ar, claro, eu preciso coletar dados e verificar essa informação. Agora, eu posso também estar querendo fazer uma relação. Aí, um exemplo de relação. Existe uma relação entre o músculo, né, o músculo que eu vou ganhando na academia, e ter mais flexibilidade? Como uma pessoa que já fez várias aulas de yoga e já fez várias aulas de musculação, eu já tive esse pensamento, e eu acredito que muita gente também, provavelmente você também. Eu penso, poxa, quando eu faço aquela musculação pesada, no dia seguinte eu estou toda dura. Eu nem consigo me alongar, nem consigo fazer a aula de yoga direito. Será que existe uma relação? Quando eu tenho mais músculo, eu perco a minha flexibilidade? Talvez sim, talvez não. Inclusive, essa não é minha área de pesquisa. Provavelmente essa pergunta já foi respondida, né, em artigos científicos. Então, essa é uma análise que a gente pode fazer. Eu quero saber uma relação entre essas variáveis. Ou, um outro exemplo, desculpe, o número de horas de treinamento numa empresa está associado à quantidade de vendas? Será que quanto mais eu treino o meu funcionário, mais vendas ele faz? O RH quer que sim, né? Quer que a gente treine os funcionários, eles tenham uma melhor performance, mas na vida real isso acontece? Sentido, talvez não. Talvez o funcionário que precisa de mais treinamento, justamente aquele que não tem muita habilidade social e não consegue falar com o cliente e vender. Não sei, estou aqui jogando ideia, gente. Então, são associações que a gente quer entender. Quando a gente está fazendo uma associação, são outros tipos de análise também, que a gente não está comparando, a gente quer ver uma relação, associação, correlação, são variáveis aproximadamente similares. Não são exatamente a mesma coisa, mas a gente, vamos dizer, para esses fins que sim. Um outro exemplo, qual é o impacto da temperatura nas vendas? Eu quero saber será que quanto mais calor está, mais sorvete eu vendo? Ou não tem tanta diferença assim? Sim, talvez você concorde comigo que na época do verão, as vendas de sorvete provavelmente são maiores. Eu não sei, eu nunca trabalhei em loja de sorvete, né, ou empresas de sorvete, bem que eu gostaria, principalmente se eles dão de graça, não sei. Se alguém tiver uma empresa de sorvete e der de graça, por favor, né, vamos conversar. Já percebeu que eu gosto, né? Olha os exemplos. Então, assim, você consegue provavelmente ver que tem uma relação. Quando está no verão, mais sorvetes são vendidos. Mas será que se a temperatura mudar, a venda dentro do verão muda muito? Sei lá, a temperatura estava 32 graus, subiu para 35. Pô, os dois são bem calor, né? Mas será que a temperatura, a quantidade de sorvete aumenta porque houve essa diferença? Subiu de 38 para 40 graus. Alô, Rio de Janeiro. 38 para 40 graus. Então, vendeu mais sorvete ou não? Entrou naquela escala ali do verão, 30 a 40, o sorvete é vendido igual. Não sei, como eu falei, não trabalhei com sorvete e vendas, mas fica uma pergunta. Essa é uma associação que a gente pode medir com teste de hipóteses. Bem, agora que a gente viu os tipos de variáveis que existem, né, quantitativo ou qualitativo, agora que a gente viu
pensou, tá, mas o que que eu quero? Eu quero comparar essa galera ou eu quero ver uma relação entre essa galera? Aí agora a gente, dado esses dois fatores, a gente vai escolher qual é o teste estatístico que a gente vai fazer. Vou fazer a minha pausa da água. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar no Q&A e algum comentário geral pode fazer no chat. Um minutinho, gente. Estou vendo o chat falando sobre o gráfico, né? É um dos meus gráficos preferidos de estatística, para ensinar estatística. Bem, vamos lá. Como selecionar? Eu quero comparar uma média. Comparar a média com o valor de hipótese, como aquele exemplo que a gente viu da entrega da pizza. Qual é o teste que eu vou usar? O teste T para uma média. Então, o que você vira aqui em laranjinha é o teste que você vai usar para o exemplo apresentado anteriormente. Geralmente, quando a gente fala comparar média, o teste T deve vir à cabeça, mas não é sempre, e você logo verá o porquê. Agora, eu quero comparar duas médias, já é outra história. Por exemplo, dentro de comparar duas médias, a gente tem dois tipos de comparar duas médias. Eu quero comparar duas médias entre si, como, por exemplo, se tem uma diferença de preços entre a loja A e a loja B. Tem o teste T para duas amostras independentes. Por quê? Eu tenho a loja A e eu tenho a loja B. Ah, mas essas lojas, você não falou que é da mesma rede? Por que elas são independentes? Porque uma loja é uma loja, a outra loja é uma loja. Não importa se é da mesma rede ou não. Agora, eu vou dar um outro exemplo para você ver um outro tipo de comparar duas médias que tem. Um ótimo exemplo é um teste cego. Se você quiser comparar, você tem tem essa famosa, o que é melhor, Coca-Cola, Pepsi e tal. E aí você, numa festinha, tem ali Coca-Cola e Pepsi. Você fala, galera, vamos fazer um experimento aqui? Vamos fazer uma brincadeira? Todo mundo venda e todo mundo vai provar a Coca-Cola e dar uma nota de 0 a 10. Todo mundo vai provar a Pepsi e dar uma nota, claro, a pessoa sem saber qual que é qual. Você vai pegar todo mundo a média da nota da Coca-Cola, a média da nota da Pepsi, e vai fazer um teste estatístico comparando duas médias, para saber qual que é a melhor, né? Nesse caso, você vai fazer um teste T para duas amostras pareadas ou dependentes. Pareadas e dependentes são sinônimos. Então, se você vir num livro amostras pareadas e você ver num outro livro amostras dependentes, está falando a mesma coisa, tá? São sinônimos aqui. Mas tá, por que essas são pareadas dependentes que é diferente da independente? Porque aqui, apesar de você ter dois grupos, uma pessoa, ela provou a Coca e provou a Pepsi. Então, elas são dependentes da pessoa que provou. O seu amigo João provou a Coca, provou a Pepsi e deu a nota. A sua amiga Elisa provou a Coca e provou a Pepsi. Então, são dependentes da pessoa. Tem um outro exemplo também que eu gosto, que não está escrito aqui, que é uma avaliação. Você quer avaliar umas pessoas antes e depois. Por exemplo, a empresa quer fazer um treinamento para saber se os funcionários vão ficar, sei lá, vender mais, né? Como eu trouxe aqui num exemplo. Se bem que não, que eu vou confundir os exemplos. Deixa eu ver uma outra. Tá, avaliação escolar. Eu testei os alunos em testes de hipóteses. Deu uma provinha lá com 5 perguntinhas e tem uma média das notas dos alunos. Aí os alunos assistiram essa minha aula aqui que vocês estão assistindo. E aí eu dou uma outra provinha para medir essa aula teve algum efeito no entendimento dele de teste de hipóteses, antes e depois, qualquer coisa que você vai avaliar. Então, eu vou pegar a média antes da aula, a média depois da aula. Por quê? A minha aula pode ter sido ótima e a média vai aumentar muito. Mas, às vezes, a minha aula, o pessoal nem prestou atenção, ou não entendeu, não foi uma aula muito boa, não teve muita diferença. Por isso que a gente mede. Nesse caso, seriam amostras pareadas ou dependentes. Por quê? São dependentes da pessoa. A mesma pessoa, ela fez a prova antes e ela assistiu a aula e ela fez a prova depois.
Você vê a diferença? Na loja do bairro A e B, bairro B, não tem pessoa comparando. Tem você coletando os dados de uma, você coletando os dados de outra, mas elas estão independentes. Certinho? Qualquer dúvida, anota aí no chat no Q&A, mas eu acho que dá para entender. Qualquer dúvida, é só escrever aí, que a gente volta nesse ponto depois. Bem, e agora, se eu quiser comparar 3 ou mais médias? Esse é o momento que a gente sai do teste T. Você percebeu que quando eu tenho uma média com um valor hipotético, ou 2 médias sejam independentes ou pareadas, é o teste T também. Ah, só uma observação, que por que eu separei isso? Porque teste T para amostras independentes é uma fórmula diferente dessa fórmula, tá? Mas a gente não está entrando em fórmula, só para vocês... Ah, eu quero fazer... Ah, então o meu problema é a amostra pareada. Então, aí você vai no chat GPT e vai lá e ele te ajuda, tá bom? Ou você continua me acompanhando nas redes sociais que a gente pode conversar sobre isso. Comparando 3 ou mais médias. E aí, esse também, eu vou dividir em 2 partes. Vamos voltar lá naquele exemplo de diferenças de salários entre analistas, cientistas e engenheiros de dados numa empresa. Nesse caso, eu vou usar a ANOVA de uma via. Por quê? Eu tenho 3 médias, mas é uma categoria só, que seria, né, ou um grupo, vou chamar de grupo, um grupo, que é o grupo o quê? Profissão. Ou você é analista, ou você é cientista, ou você é engenheiro, e eu quero comparar essas 3 médias. Então, é uma via porque é um grupo. Mas eu vou dar um exemplo que a gente pode também fazer uma análise quando a gente tem 2 grupos. Por exemplo, eu quero saber se tem uma diferença de salários entre esses 3 cargos, mas por nível de escolaridade. Por exemplo, será que um cientista de dados sem faculdade ganha mais do que um cientista de dados com faculdade? Será que um analista de dados com mestrado ganha mais do que um cientista de dados com faculdade e sem mestrado? Então, eu posso querer ver essa comparação. Então, eu tenho um grupo, que é a profissão, que aqui eu tenho 3. Eu poderiam ser mais do que 3 profissões. Esses 3 aqui são um exemplinho, tá? Que é a mesma análise. Ah, e se eu tiver 4? E se eu quiser incluir uma outra profissão? Também é a nova. É 3 ou mais, caiu na nova, tá? E aqui seria a nova de 2 vias. Um grupo são as profissões, o outro grupo, nível de escolaridade. Nesse caso não completou faculdade, mestrado e, sei lá, doutorado, exemplo, ou alguma outra pós-graduação. Então, eu tenho esses 2 grupos, essas são as 2 vias da ANOVA. Aí você pode analisar. Bem, esses foram os testes mais comuns para comparação de média. Basicamente, quando a gente fala de comparação de média, é teste T e ANOVA. E agora, se eu quiser fazer uma relação, eu posso querer fazer uma relação, por exemplo, entre 2 variáveis qualitativas, que são as categóricas que a gente viu lá no passo 2. Então, um exemplo aqui, eu já trouxe um exemplo diferente. Existe uma relação entre o tipo de filme e a compra de pipoca? Eu quero saber os tipos de filme. Ah, será que aqui romance, terror, comédia e aventura? E compra de pipoca? Pouco, médio e muito. Eu acho uma pergunta interessante. Será que a pessoa compra mais pipoca como quando é terror, por exemplo? Porque a pessoa está ali com medo, ela, né, quer ficar distraída ali na pipoca porque está com medo. E aí, ou no romance, né? No romance, geralmente, quer dizer, não sei, né? Mas vamos supor, romances são casais que vão ver o filme juntos. Se bem que romance geralmente são mulheres, né? Não querendo generalizar, mas eu acho que é quase isso. Então, romance, casais, o casal compra pipoca para dividir pipoca. Será? Não sei. Estou jogando hipóteses. Está vendo que é teste de hipóteses? Porque eu estou jogando hipóteses. O que será? Qual o tipo de filme que compra mais pipoca? Por que essa pergunta é importante? Porque eu, sendo dona de um cinema, né, eu estou ali gerente do Cinemark, aí tem os horários dos filmes. Pô, agora, essa hora, sábado, 3 horas da tarde, é a hora que tem só comédia. Cara, comédia é o tipo de filme que mais vende pipoca. A pipoca tem que estar todo vapor lá. O cliente não pode chegar e comprar pipoca e a pipoca está fria. A pipoca não tem, acabou. Não pode, então a gente tem que entender isso. E aí, um outro exemplo.
a relação entre músculo e flexibilidade que eu trouxe. Então, aqui existem formas de medir músculo e flexibilidade, mas vamos supor que eu estou medindo categoricamente, né? Que é sem número, igual filme. Filmes são tipos de filme, compra de pipoca, pouco, médio e alto. Eu não coloquei a quantidade já seria quantitativo. Aqui eu defini de uma forma categórica, tá? Relação entre músculo e flexibilidade, eu posso ver. A pessoa tem quantidade de vezes que ela vai... não, é que a quantidade de músculos é pouco difícil de medir. Mas assim, pouco músculo, tá, pouco, médio e muito. Flexibilidade, baixa, média e alta. Pronto, os dois, baixa, média e alta. Pronto, a pessoa pensa no problema, e no ao vivo aqui a pessoa fica nervosa e esquece assim das categorias, mas tudo bem. Então, a gente tem categorias para medir isso. Então, a gente pode fazer uma relação também. Qual é o teste que a gente faz? É o teste Q² de independência. Você viu alguém fazendo Q², a pessoa tem que ter utilizado Q² para fazer uma relação entre duas variáveis que são categóricas. Agora, e se eu quiser fazer uma relação entre duas variáveis quantitativas? Por exemplo, o número de horas de treinamento está associado à quantidade de vendas? Horas de treinamento. Esse funcionário passou por 4 horas de treinamento, esse funcionário passou por 15 horas de treinamento. Quantitativo, dá para tirar uma média, quantitativo. Quantidade de vendas. Esse funcionário fez, nessa semana, R$5.000 em vendas. Esse aqui fez R$1.000 em vendas. Também, vendas reais, a gente pode tirar uma média, quantitativos. Ou o impacto da temperatura nas vendas, como eu falei. A temperatura, quantos graus Celsius estão fazendo lá fora? E vendas do sorvete. Quanto em sorvete que eu vendi? Então, duas variáveis quantitativas, a gente pode fazer análise de correlação ou análise de regressão. A análise de regressão, ela é como se fosse uma análise de correlação mais enfeitada. Elas têm uma base parecida, mas a correlação, ela mede a correlação entre duas variáveis, e a análise de regressão, ela vai além, porque com a regressão você tem mais coisas que você pode fazer além de medir a correlação. Mas para algumas pessoas, não, dependendo da sua análise, você não quer saber regressão, a correlação é suficiente, mas às vezes você quer saber esse plus, então você entra aqui nos estudos da análise de regressão. Agora, eu também queria deixar um alerta, né, como uma professora ensinando uma matéria mais, assim, eu estou falando aqui qual teste usar, né, tentando dar uma clareada na cabeça de vocês, sem entrar em fórmulas, mas trazendo exemplos diferentes, como vocês puderam ver, mas antes da gente realizar esses testes, a gente também precisa verificar suposições. Afinal, para esses testes funcionarem, para ser verdade, algumas coisas, aliás, para esses testes funcionários, algumas coisas precisam ser verdade. No comecinho, eu dei aqui uma palhinha sobre a distribuição normal. Quando a gente se refere a uma média, a gente precisa, os nossos dados precisam estar numa distribuição normal, ou a gente pode fazer uma transformação para que os nossos dados tenham uma distribuição normal. Mas tudo bem fazer uma transformação, não é, sei lá, trapacear, roubar? Não, é uma prática totalmente feita e aceita no mundo. Então, totalmente ok, dado que você sabe o que você está fazendo e saiba transformar, interpretar a transformação. Então, quais são as suposições? A distribuição normal, né? Já era o meu próximo ponto aqui, esse exemplo. Quais são as suposições? Também, né? Isso, uma coisa que vocês podem estudar mais a fundo, tal, ou me seguir nas redes sociais, eu sempre falo sobre isso. Um outro ponto também, eu não incluí todos os tipos de teste. Num dos primeiros slides, eu mostrei todos... aliás, eu mostrei alguns testes que existem e na apresentação eu mostrei ainda o filtro do filtro. Tem muito mais tipos de testes, não mostrei tudo, então não é limitado a isso. Existem também, por exemplo, outros tipos de ANOVA. Aqui eu só mostrei com uma via e 2 vias.
E existem outros tipos de ANOVA também. Esse é um exemplo, tá? Existem também testes post-hoc na ANOVA. Eu preciso me aprofundar na ANOVA. Então, você já tem uma base, né? Se você não sabia nada, exemplo. Não sabia nada de ANOVA e preciso me aprofundar. Tá, agora você já sabe quando que usa, quando você está comparando médias. E você tem 3 ou mais. E você pode comparar entre um grupo, 3 ou mais, ou 2 grupos. Mas tem mais coisas. Você tem que saber suposições, você tem que saber outros tipos de ANOVA que existem, e você também pode dar uma estudadinha num teste pós-hoc que vem depois da ANOVA. Eu não falei sobre isso, afinal, aqui é uma introdução aos testes de hipóteses. Agora, vamos... Eu sou professora, gente, não quero ninguém saindo da sala, né? Ou quem está lá atrás. Quem está lá atrás, atenção aqui, vamos fazer um testezinho. Eu tenho uma base de clientes e eu quero fazer aquele famoso teste AB. Eu divido a minha base em 2 partes e eu vou mandar um e-mail para os meus clientes. O e-mail é igual, só que eu troquei o assunto. A metade vai receber um assunto, a outra metade vai saber um outro assunto. Eu quero saber qual é o assunto onde as pessoas abrem meu e-mail mais? Qual o assunto que gera mais cliques em média? Lembrando que eu estou aqui estimando uma média. Qual é o teste que eu devo utilizar nesse caso? Vamos lá, quero o pessoal no chat respondendo a pergunta, hein? Pessoal do fundão, vamos prestar atenção na parte do teste. Quem vai passar na prova? Estou vendo as respostas aí. Teste T, ANOVA, teste T independente, T. ANOVA 2 vias. E o pessoal do fundão nem tá respondendo a pergunta. Então, nesse caso, o que a gente tem? Eu dividi minha base de cliente em 2 partes. E eu quero comparar o quê? Qual assunto gera mais cliques em média? Então, eu tenho médias, né, médias de cliques, cada dia o número de pessoas clica, tal, ou por hora, dependendo do que eu for medir. E eu tenho uma comparação entre 2. Nesse caso, é um teste T. Afinal, eu tenho 2 bases. E aqui, né, como a maioria acertou, é o teste T independente, porque não está dependente de ninguém. Eu tenho Eu ia falar que o e-mail é o mesmo, né? Mas eu quero testar. É igual a loja. A loja é a mesma rede, mas é a loja A e a loja B. O e-mail é o mesmo, mas eu tenho o assunto. Clique aqui para ganhar um prêmio. E o outro assunto, você não pode perder essa oportunidade, né? Quem já fez teste AB, quem já ouviu falar de teste AB, é praticamente isso. Eu quero saber o que o pessoal está mais interessado, em não perder a oportunidade ou em ganhar um prêmio. Então, é isso que eu vou usar, o teste T para amostras independentes. Agora, né, vamos acordar o resto da sala. Outra pergunta do teste, mas essa é a última, tá? Prometo. Outra pergunta do teste. Eu estou testando qual foto tem mais cliques no meu site, em média, entre 5 fotos. Vamos elaborar. Tem uma loja de roupa, e aí eu tenho várias roupas, mas eu tenho 5 roupas que são as top 5, assim, que são as mais vendidas, são as melhores. Claro, para botar na capa principal do meu site, eu vou botar uma roupa que é uma das mais vendidas. Mas será que eu boto a roupa que é a mais vendida número 1? Posso fazer um teste de hipóteses e ver qual gera mais clique. Porque, de repente, a roupa número 1 mais vendida, não necessariamente ela é a roupa que a pessoa mais clica para ver as informações. Eu quero saber qual que a pessoa clica lá com interesse em abrir a foto, em ver os detalhes, a descrição, composição, etc. Qual o teste que eu devo realizar aqui? Eu tenho 5 fotos e quero saber qual foto vai ter mais clique em média. Vamos lá. ANOVA uma via, ANOVA. Agora todo mundo acertou. Sim, é uma ANOVA porque eu tenho 5 grupos. Lembra? A ANOVA a gente usa quando tem 3 ou mais. No primeiro exemplo, a gente tinha 2 grupos. 2 grupos é T. 2 para baixo é T. 3 para cima, ANOVA.
E aqui é uma via só, porque a gente só tem um grupo. Qual é o grupo? As fotos. Eu quero ver somente essas 5 fotos. E esse exemplo é similar ao exemplo dos salários. Eu tenho três profissões: analista, cientistas e engenheiro de dados. Mas ele é um grupo de profissões. E aqui eu tenho 5 fotos, mas é um grupo só. É um grupo, as fotos das minhas roupas mais vendidas. Agora, já vou elaborar o exemplo. Se eu quisesse saber quais são as fotos que têm mais cliques e por categoria, por tipo de roupa, aí já seria 2 vias. Exemplo, eu quero saber entre vestidos, categoria de roupa, né? Vestido, calça, blusa, etc. Já tenho 2 grupos aí, né? Então, peraí. Eu estou vendo umas perguntas aqui no chat, gente. Eu posso responder as perguntas. O Marcelo e o André fizeram a mesma pergunta com palavras diferentes. Eu vou responder essa pergunta depois, tá? Então, deixa eu só chegar na parte da pergunta, ou você pode colocar no Q&A, mas eu vou responder vocês. Então, mas eu só queria finalizar, antes de responder as perguntas, para eu sair dos slides. E eu queria falar que se vocês gostaram da minha apresentação, se vocês gostaram da minha aula, e se você ainda não me conhecia, você pode me procurar nas redes sociais. Eu sou Prof. Fernanda Maciel em todos os lugares. Eu uso muito o Instagram, eu sempre tenho caixinha para vocês fazerem as suas perguntas. Eu respondo, não dá para responder todas, mas eu respondo várias. Eu tenho também aulas no YouTube. Estou presente no LinkedIn, né? Quem me conhece lá no LinkedIn também, eu compartilho conteúdo no LinkedIn. E no LinkedIn só não tem os stories, mas o conteúdo está presente, de estatística. E também tem o podcast de estatística e dados. Algumas pessoas falaram que me conhecem, que gostam do podcast. Eu sempre trago um convidado para falar, né, sobre a área de dados, estatística. Então, tudo a ver com dados e estatísticas. Tem aquele que fala da carreira acadêmica, tem aquele que fala de transição de carreira, tem aquele que já é cientista de dados sênior. Então, tem de tudo no Statisticast. A gente já teve 25 episódios, sai um todo sábado, e tá no YouTube, no Spotify e no Deezer. E eu também queria fazer um convite para vocês. Antes de encerrar aqui, antes da gente ir para o Q&A, para as perguntas, eu estou oferecendo entre os dias 2 e 7 de outubro a Semana da Estatística Aplicada. É um evento totalmente gratuito, online, com 4... eu coloquei só 3 pontos aqui, mas eu esqueci que são 4 aulas, eu esqueci do quarto. Eu vou ter uma aula falando das oportunidades nas áreas de dados, você que está na área, ou você que tem interesse nas áreas de dados, as oportunidades. Eu vou falar quais são os tópicos essenciais de estatística. Essa é a pergunta número 1 que eu recebo. Quero estudar estatística, o que eu preciso saber? Então, mas não é porque eu não quero falar assim, você precisa saber isso, 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 isso. Não, eu gosto de explicar. Quais são os tópicos? Por que você tem que saber eles? Quais são os exemplos da aplicação? Porque é igual assim, eu chego aqui, gente, teste de hipótese. Aí você fica, mas nem sei o que é, será que é importante? Acho que eu vou pular, é difícil. Não, eu quero explicar o porquê. Dei vários exemplos aqui hoje, você concorda? Que já deu uma ideia, assim, de repente você consegue fazer uma conexão com o seu trabalho, com o seu estudo. Então, nessa aula são todos os tópicos fundamentais, não são todos do mundo da estatística, gente, nem eu sei tudo no mundo da estatística, mas os essenciais que todo mundo... mas eu sou da biologia, serve. Mas eu sou cientista de dados, serve. Todo mundo que tem que ter uma base de estatística, a base é igual para todo mundo, é igual o fundamento da casa, não é igual para todo mundo? Então, terceira aula, análise de regressão na prática. Eu vou te mostrar usando o Excel. Não sei programar. Usando o Excel, como fazer uma análise de regressão, checando as suposições. Eu ainda tenho uma suposição que dá errado e eu dou uma consertada, mostro para vocês como fazer isso. Como interpretar todo o passo a passo da regressão no Excel. E a última aula, que não está escrita aqui, mas é uma aula ao vivo, onde eu faço um encerramento e tem umas surpresinhas naquela aula também. Então, quero deixar o link... não sei, deixa eu abrir o chat aqui. Tá, o Vitor já compartilhou no chat, obrigada, Vitor. Então, quem quiser... Gente, é um evento gratuito entre os dias 2 e 7 de outubro, mas por ser gratuito, vocês têm que colocar na agenda e tem hora para começar para acabar, tá? Não fica para sempre, porque a gente deixa para sempre, o pessoal esquece. Então, tem data para acabar para vocês lembrarem. É só vocês se inscreverem, colocar o seu nome e seu e-mail, e você vai receber as informações sobre essas aulas. Eu adoro essa Semana de Estatística Aplicada, o material é bem legal e todo mundo elogia, eu espero que você goste também, tá? Eu tô vendo as mensagens. Obrigada, gente. Tô vendo os parabéns. Pronto. Vitor, você tem alguma palavra aí para a gente
Deixa eu parar de compartilhar e eu posso ir para as perguntas. Boa. Nossa, foi muito legal, Fernanda. Pessoal, antes de eu passar para as perguntas, eu só vou passar uma enquete para vocês, são 3 perguntinhas super rápidas, que é para a gente conhecer vocês que estão aqui assistindo. Eu vou deixar 1 minutinho rodando e eu já vou olhar aqui as perguntas principais. É, Deixa eu ver, eu também vou pegar a pergunta do André, que eu acho que ele tinha mandado no chat. Então, deixa eu deixar aqui do ladinho. E eu acho que a primeira pergunta, na verdade, foi do André. Então, deixa eu ler aqui essa primeira. Fernanda, quando devemos usar um teste de hipótese não paramétrico no lugar de transformar os dados para usar um paramétrico? Teria algum exemplo aplicado dessa situação? Eu não precisa de um exemplo, não, porque a resposta não é complicada. Assim, tem 2 questões. Quando der para você transformar e a sua transformação funcionar, você faz a transformação. Por quê? Ao fazer a transformação, você vai usar um teste paramétrico. E esses testes paramétricos, eles são mais robustos, eles são mais confiáveis. É tipo assim, esses testes que eu mostrei aqui, ANOVA, análise de regressão, eles são todos testes paramétricos, tá? Para quem nunca ouviu falar, eles são os testes, assim, principais. Aí, o que acontece? Uma galera falou assim, pô, mas tem que checar umas suposições, para mim não deu certo. Então eu vou fazer aqui, tipo assim, o primo pobre, sabe? Então, existem aqueles testes que eles são uma proxy. Ah, mas é ruim? Não, eles são ótimos, mas não são tão fortes, não são como o primo forte. O primo forte e o primo fraco. Pronto, não é pobre, é fraco. Mas serve, eles são muito bons. Mas você sempre tenta dar prioridade ao paramétrico. Quando você não vai usar o paramétrico? Quando a sua transformação não funcionar, você transformou, você fez, transformou em log, transformou em raiz quadrada, tirou raiz, log menos 1, ainda assim, porque não é só fazer um log que vai dar certo, você tem que fazer um log e ver se a suposição passou. Mas não esquece de, no final, na interpretação, saber interpretar corretamente. Mas funcionou, ótimo. Não funcionou, tenta uma outra transformação, você acaba usando um não paramétrico. Agora, qual é a outra questão também? Se você tiver poucas observações. Existe um númerozinho chave aí, tem toda uma teoria por trás dele, mas existe uma teoria, um númerozinho que é o 30, que é o famoso teorema do limite central, ou teorema central do limite. Eu acho que um está mais correto que o outro, mas ambos são usados sinonimamente. Se você tiver menos do que 30 observações, isso acontece muito nas áreas de ciências, né? Áreas acadêmicas, de pesquisa de laboratório, você não consegue nem coletar 30 observações, você coleta 10. Nesse caso, não tem transformação que salve, porque o número de observações já está muito pequeno para você até ver se tem uma distribuição normal ou não, já não seria confiável. Nesse caso, você faz uma não paramétrica. Isso é bem legal, Fernanda, uma mega resposta. Vamos lá. A pergunta do Luiz aqui. Fernanda, qual o teste ideal a ser utilizado para comparar uma variável qualitativa binária? Converteu X, não converteu. Então, tem gente que coloca variável binária numa regressão, por exemplo. Essa variável, a variável binária, ela tem alguns detalhes, por quê? Porque você só tem 2 polos. Então, para você traçar uma reta, já fica um negócio meio estranho e tal. Nesse caso, você quer saber, cadê? Converteu ou não converteu. Se você tiver, por exemplo, se você tiver essas variáveis qualitativas e você quiser medir com uma quantitativa, por exemplo, você quer ver se a pessoa converteu ou não e comparar a média de, sei lá, um investimento, né? Você fez um investimento naquele grupo e o investimento é quantitativo. Você pode fazer um teste T, você pode ver, são 2 grupos, você pode comparar um box plot, ficaria um gráfico parecido com aquele gráfico que eu mostrei no começo. Legal. Eu tenho a pergunta aqui do Carlos. Fernanda, eu gosto muito de usar esquemas de bootstrapping para simular as distribuições e calcular os p-valores. Como você vê essa estratégia ao invés dos testes paramétricos, no caso, quando suas premissas são relaxadas? Parabéns pela apresentação. Obrigada, Carlos Eduardo. Eu não uso muito os testes, as estratégias de bootstrapping, mas eu já li sobre isso. Mas eu só estou dando essa informação, né? Porque
Eu não tenho uma opinião muito forte sobre isso, então vou me basear em opiniões de outras pessoas. Eu tenho pessoas confiáveis que só usam bootstrapping. A pessoa vê o teste, ela sai tacando bootstrapping e dá super certo, e é uma pessoa confiável, eu acredito que essa pessoa fez um estudo e está analisando muito certinho. Porém, eu também sigo outras pessoas que são numa linha diferente, que elas falam, pô, o bootstrap funciona, mas eles são dados simulados, né? Então, eu prefiro, para minha análise, por causa do tema que eu uso, não utilizar dados simulados e usar dados reais. Eu prefiro usar testes não paramétricos. Então, como eu falei, né, eu não sou uma pessoa com a experiência nisso hands-on, né, ali, mãos na massa, mas, pelo meu entendimento, essas são as diferenças. Se você trabalha com dados que eles podem ser simulados e tal, não tem problema nenhum usar o bootstrapping, é uma técnica ótima. Agora, você de repente trabalha, como eu até citei, né, é uma pesquisa de laboratório, os dados são muito sensíveis, são poucos dados, talvez o bootstrapping poderia estar inventando ali, ou talvez superestimando, sobreestimando alguns dos seus dados, talvez não sejam mais indicados. Legal. Eu tenho a pergunta aqui do Marcelo: como definir de forma correta a hipótese nula e hipótese alternativa, considerando o resultado dos testes para que não ocorra equívocos do entendimento dos resultados? Essa pergunta é ótima e ela é muito importante. Esse é o primeiro passo no teste de hipóteses. E eu vou te convidar para assistir uma aula no YouTube que eu tenho chamada Aprenda Teste de Hipóteses em 4 Passos. Eu pego um tipo de teste de hipóteses e eu faço passo a passo como que você resolve do começo ao final. Essa aula de hoje, ela não é uma aula para resolver o teste de hipóteses com dados. Ela tem vários testes, quando que eu sei qual usar cada? Agora, para começo, meio e fim, recomendo, procura lá, aprenda as hipóteses em 4 passos, eu acho que é uma aula de meia hora, se eu não estou enganada, e eu falo, mas só para não te deixar em branco aqui, né, de uma forma geral, o teste de hipóteses, ele é o primeiro passo, definir nula e alternativa, é a primeira coisa que você tem que fazer, isso é muito importante. A alternativa é o que você quer testar, e a nula é tipo assim, o que já acontece na sociedade. Então, assim, a minha loja, ela tem esse número de vendas, em média, por semana. Naquela semana, eu liberei um cupom para quem me segue no Instagram. Então, fiz um negócio diferente. A nula minha loja, em média, sei lá, R$ 1.000 por semana. Mas eu quero saber se com o cupom eu vendi mais de 1.000. Foi a coisa diferente que eu fiz. Aí você coloca na alternativa. Essa, de uma forma geral, é claro, depende do seu problema. Pode ser um pouquinho. Geralmente é assim, 95% das vezes. Às vezes a pergunta é um pouquinho, o teste é um pouquinho mais. Tem ali um negocinho mais difícil, mas pode ser o seu caso ou não. Eu acho que a aula do YouTube vai te ajudar, tá? Legal. Eu vou para a pergunta aqui do André. Quando o teste de hipótese diz que existe algum efeito, como medimos a sua intensidade? Obrigado pela aula maravilhosa. O André, acho que você fez essa pergunta por causa da ANOVA. Eu acho que foi isso, né? É, Então, quando você tem o teste T, por exemplo, você vai comparar 2 grupos, e aí você pode ter uma conclusão que esses 2 grupos têm uma média, sim, diferente, aí é claro, essa média vai estar maior que essa, ou não vai ter uma diferença significativa. Tem uma outra terminologia em teste de hipótese também que se chama o poder do teste. Também é uma outra terminologia, você pode aí anotar para procurar no livro e no ChatGPT. Mas, quando a gente tem um teste de ANOVA, lembra no último slide de atenção, que eu falei que tem uma coisa chamada teste pós-hoc? É isso que significa. Eu já vou responder porque me perguntaram isso, o André foi um deles, que é, quando você tem 3 grupos, vamos voltar no nosso exemplo, analista, cientista e engenheiro de dados. Eu tenho 2 conclusões. Ou não existe uma diferença significativa entre esses salários, então estou falando que todo mundo está ali na mesma meiuca, ou eu vou falar, existe uma diferença significativa. Aí eu fico, tá, a nova, obrigada, você foi útil, mas e o resto? Existe uma diferença, mas e aí? É o cientista que é maior que o engenheiro? Assim, você tem como saber qual é o maior e qual é o menor, pela média, né? Então, vamos supor,
deu que o cientista é maior que o engenheiro e maior que o analista. Por exemplo, gente, eu estou inventando da minha cabeça, tá? Cientista, engenheiro e analista. Mas qual é a diferença significativa? Os três são diferentes? É só esse maior que esse? É só esse maior que esse? Ou é só esse maior que esse? Então, existe uma continuação. Se esse for o seu resultado, você vai fazer uma continuação, que é um teste pós-hoc. E aí tem alguns testes para analisar. Um que eu costumo usar, e até o teste que eu ensino, é chamado TUCK. Mas existe um outro chamado Bonferroni, por exemplo, existem outros. Mas você pode dar uma procurada aí. Mas se o seu resultado deu assim, não tem diferença significativa, pronto, acabou, seu teste acabou. É assim, pô, os três estão ali, tudo muito parecido por causa da variação. Legal. Para finalizar, tem a pergunta aqui do Marcelo. A potência do teste está sempre atrelada ao nível de significância alfa? É possível mexer em um sem mexer no outro? Eu não sei se é sobre isso que você está falando, Marcelo, mas existe uma terminologia que eu mencionei, que é o poder do teste. E talvez seja isso que você esteja falando. O poder, ele não vem da significância, ele vem do beta. Então, eu não tenho aula sobre o poder do teste. Eu até tenho um post no Instagram, no LinkedIn, mas já deve estar lá embaixo. Mas você pode dar uma procurada mesmo, né? Vai no Google, põe poder do teste, e você vai ver, tem uma tabelinha. O que é relacionado? Erro tipo 1, erro tipo 2, alfa e beta. O poder do teste ele é um cálculo a ver com beta. A questão é, não tem como querer o melhor de todos os mundos. Tudo na estatística é um trade-off. Quando a gente fala, por exemplo, em estimar uma análise, a gente já considera um erro. Ah, não tem como botar esse erro zero? Não tem como botar esse erro próximo de zero? 0,001 tem, mas aí você perde em outra coisa, tudo tem um trade-off. Então, quando a gente fala em poder do teste, em significância, em acurácia, né? Você quer medir uma coisa, você está bem mais próximo possível ali de um valor real, estimado. Então, você tem que ver o que você está mais disposto a perder em favor de outra coisa, sabe? Então, você dá uma procurada nesse tópico. Legal. Aproveitando esse comentário, Fernando, eu queria saber, tipo, se alguém quiser aprender um pouco mais sobre testes, também olhar as fórmulas e ir mais a fundo na teoria, você tem alguns recursos que você recomendaria para essa pessoa? Livros, as suas aulas? Eu sempre recomendo as minhas aulas, porque é o que eu posso garantir, né? Quem é uma senhora de idade, eu sempre falo que eu sou uma senhora de idade. Quem é uma senhora de idade ou um senhor de idade? Lembra de uma frase, a la garantia sou Joe? As minhas aulas eu posso garantir, né? Então, eu sempre trago essa explicação conceitual da teoria com a prática, né? Tem livro que é muito teórico que eu não recomendo, mas, então, assim, eu recomendo as minhas aulas estão picotadas aí, apesar que eu tenho algumas playlists no YouTube, eu tenho uma playlist como fazer análise no Excel, playlists de inferência, né? Se você quiser saber intervalo de confiança, eu tenho uma playlist. Ela tá velha, a imagem tá bem ruim, mas o conteúdo tá bom, eu garanto. E eu tenho o meu curso, que ele é bem completinho, com aquela base de estatística que eu falei. Agora, tem um livro que une essa teoria com a prática, que por acaso, você nem me avisou antes, né, Vitor, para eu separar o livro aqui, mas por coincidência, porque é o livro de cabeceira. E é um livro que eu quero recomendar, porque esse sim eu garanto os professores, porque o livro é pesado, é uma bíblia. Então, tem esse livro chamado Manual de Análise de Dados. O livro é pequenininho, mas, assim, é um livro para a vida, gente. Fala de todas as análises, é do professor Luiz Paulo Fávero e a Patrícia Belfiore. O Luiz Paulo Fávero, ele é o coordenador de MBA de Ciências de Dados e Análises na USP. Então, né, a USP, acredito, uma das melhores escolas do Brasil, e ele é fenomenal. Eu adoro o professor Fávero, e o livro é muito bom, tem muito exemplo prático, então esse é um livro que eu garanto. Agora, tem outros que eu tenho alguns poréns, né? O livro é muito teórico, ou o livro é prático demais, e aí eu também não, né? É uma explicação que não é a minha, digamos assim, modéstia à parte. Então, aí alguém colocou no chat. Ah, Letícia, é muito bom mesmo. Esse livro realmente é aquele investimento para sempre. Ah, que legal. Esse em específico eu não conhecia. Eu tenho um outro dele, do Fávero, que é de econometria. É bem bom também. Então, maravilha, Fernanda. Muitíssimo obrigado pela participação. Também muitíssimo obrigado para todo mundo que está assistindo.
O Meetup está sendo gravado, ele vai ficar disponível nas próximas semanas no canal do YouTube. E não se esqueçam de se inscrever lá no canal e também nas redes da Fernanda que ela compartilhou. Então, é isso. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e vejo vocês na próxima edição. Obrigado, viu, Fernanda? Tchau, tchau, Obrigada a pessoal. você, Vitor. Tchau, todo mundo. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.